Povo de Deus, Salmo 135, Louvores a Deus. É o único título aqui na minha Bíblia, Plenitude. O Champre, comentarista Champre, nos informa que este é um salmo de um hino litúrgico de louvor, né? Ou seja, é estranho, né? Um salmo, este é um hino litúrgico de louvor? Ué, se nós estamos aqui no livro de Salmo, todo salmo é um hino, né? E todo hino tem a ver com liturgia, não é isso? Bom, mas sempre está falando aqui, usou essa expressão. Este é um hino litúrgico de louvor, uma espécie de salmo gêmeo do Salmo 136. Ou seja, muito parecido. E quando eu li aqui, eu lembrei imediatamente do Salmo 115, né? A partir do versículo 15, engraçado, 115, a partir do versículo 15, praticamente fala a mesma coisa aqui, que fala o Salmo 115. Já o Champra aqui, eu nem olhei isso, mas ele faz menção que é uma espécie de salmo gêmeo de 136, ou seja, é um salmo muito parecido com esse aqui. Né? Provavelmente ambos eram usados em uma ou mais das grandes festividades, né? Como as 3 festas anuais que todos os israelitas do sexo masculino supostamente deviam atender. Aqui o Champ me trouxe uma informação que eu não tinha ainda visto no comentário dele. Ele fala que aquela afirmação, né, de que todo, ah, todo israelita deveriam participar pelo menos de 3 festas anuais é uma suposição, né? Já é uma afirmação nova que até hoje não tinha ouvido falar, sempre entendi como obrigatório, ok? É bem verdade também que ele fala uma coisa que é uma realidade, mesmo que fosse obrigatório ou que seja, ele está falando que é uma suposição. Ele fala o seguinte aqui, ó: quando Israel se multiplicou e havia muita gente vivendo distante da capital do país, a lei sobre essa questão não continuou sendo observada. Hein? Mas se a lei existe, não é isso? A despeito disso, as festividades anuais eram frequentadas por muitas pessoas, pois eram tempo de louvores e agradecimentos especiais, tempo de regozijo, de fazer cumprir votos, de cânticos e danças, né? Dança sempre fez parte. Estou achando confusa essa parte aqui do comentário de Champ, que ele fala ali em cima supostamente, mas depois aqui embaixo ele vem falando que era uma lei, né? Se era lei, era obrigatoriedade, né? A não ser que ele tenha falado que é lei do próprio sacerdote, lei do Talmud, lei que não está na lei de Moisés, mas que se tornou lei por uma questão de tradição, só se foi isso, ok? Muito bem. O Salmo ele não traz, assim, na minha percepção inicial, ele não traz grandes ensinamentos. O Salmo aqui, praticamente, ele está trazendo para nós algo que já tem sido abundante em todos os Salmos, em todos os capítulos, né? Que é uma abordagem que fala de adoração, de louvar a Deus. Observe que no versículo 2 ele fala sobre os atos, né? Ou seja, aí tem mais ligação com os levitas do que com o sacerdote, né? Porque o levita ele tem acesso ao átrio, o judeu também tem acesso ao átrio, mas só quem tem acesso ao lugar santo e ao lugar santíssimo são os sacerdotes, não é isso? Ah, ele fala, né, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, versículo 3, né? É agradável cantar louvor, ou seja, é agradável que você adore ao Senhor, afinal de contas foi para isso que tu foi chamado. Ou melhor, foi para isso que tu foi criado. E lembrando que essa adoração não é uma adoração só no templo, é uma adoração na tua vida individual, em casa, na rua. É uma adoração que nós precisamos entender que ela se expandiu. Antes era só no templo, agora é em todo o lugar. E não é só com os lábios, é com a vida, quando você se comporta,
quando você toma atitude sempre com base na palavra de Deus, isso é adoração, isso é honrar a Deus. E quando honramos a Deus, nós o adoramos. Versículo 5: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Mais uma vez, então, a questão de Israel, através de seus cânticos, mostrar que, na verdade, não tem esse negócio de existir outros deuses que são maiores, não. Nosso Deus é todo-poderoso, né? Aqui ele fala de deuses, no começo aqui, no versículo, esse versículo que eu estou lendo, versículo 5, mas logo depois, a partir do versículo 15, ele fala de ídolos. Então, na verdade, nesse ponto de crescimento, de maturidade do povo de Israel, eles já estão entendendo que não existe deuses, né? Porque no caso, houve um tempo que eles acreditavam que existia um Deus, ou seja, um ser que nunca foi criado, ele é pré-existente, ele existia, mas existiam outros deuses maiores, ou seja, Deus que, apesar de ser Deus, não era todo-poderoso, né? Então houve essa fase de entendimento do povo de Israel, né? O paneteísmo. Mas aí depois eles evoluíram para o entendimento que, na verdade, tudo que eles chamavam, as pessoas chamavam de Deus, na verdade não passava de ídolos, como está na inversão aqui do versículo 15. Ok? Então, está falando basicamente o que já tem sido muito abundante no Salmo, né? A condenação, né? A declaração de que Deus é El Shaddai e não há outro Deus ou Deus além dele. E muitas vezes ele vai falar, nem há Deus, esses ídolos nada são, como está dizendo aqui também, e fala lá no versículo, no capítulo 115, que é uma pancada ali contra a idolatria. Olha o versículo 8. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais. Irmão, aquela situação do Egito, Deus sabia disso. Egito era muito conhecido, era os Estados Unidos de hoje, vamos dizer assim. E aí, quando Deus feriu o Egito, ele realmente sabia que o nome dele seria glorificado quando ele faria aqueles prodígios lá no Egito. Ele sabia que através do Egito o nome dele ia ser expandido para tudo quanto é lugar da terra. Tanto é que quando o povo de Israel saiu do Egito e caminhou para a terra prometida, que os inimigos ficavam sabendo que Israel estava indo para a terra prometida, o que eles falavam é aquele povo que o Deus dele destruiu, o Deus do Egito, né? Isso aí já causava medo, né? Antes da guerra, a pessoa já estava com medo. Tanto é que muitos deles nem foram para a guerra sozinhos, logo pediram ajuda para ir junto, que sabia que sozinho não daria. E não adiantou pedir ajuda, que não adianta que basta uma palavra de Deus e tudo resolve. É isso, tudo resolve. Ah, o Senaqueribe estava com a soberba dele lá. Bastou, acho que foi até a ação de um anjo só, né? Um anjo só fere um exército todo, né? Basta uma palavra de Deus. Então as 10 pragas marcaram a história. É isso? Que Deus nos use para marcar a história como igreja. Que Deus nos use para marcar a história como indivíduos, né? Deus quer marcar história com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida. E aí depois, então, versículo 13: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Esse é um dos objetivos da manifestação da glória de Deus. E aí, a partir do versículo 15, então, ele vai falando sobre, dando pancada aí na idolatria, assim como aconteceu lá no Salmo 15. E o Champre fala que esse salmo aqui, no caso, também é um salmo gêmeo do 136, né? Do 136. Engraçado que ele falou 136 aqui, minha memória nem me atentou, que é logo seguido aqui, quando falou, ele falou 136 para mim, eu não me atentei que é logo o salmo seguinte, foi engraçado. Eu estou no 135, o Chambre fez menção
ao 136, e agora que eu me liguei aqui, que o 136 é logo aqui em seguida, em algum momento aqui, eu perdi a noção de que eu estava no 135, ok? Aí então ele vai falar sobre Deus aqui, ele vai falar, de acordo aqui, o segundo Champlin, esse 136, ele é muito parecido com o 135. Será que eu anotei esse negócio certo? Que eu fui botei de caneta aqui? Tô achando estranho isso aqui. Eu acho que é o 136 mesmo, que eu acabei que eu risquei de caneta e passou por cima da referência aqui. E eu não sei se eu estou vendo certo, mas eu acho que é o 136 mesmo. E aí depois no próximo comentário vamos ver a semelhança então do 135 com o 136, né? Aqui fala muito sobre a misericórdia de Deus, né? Que dura para sempre. E aí e vai fazer muita menção também ao que o Salmo 135 fala. Tá aí, é praticamente uma repetição do que temos aprendido, a reafirmação de que Deus é acima de todas as coisas e que a idolatria precisa estar longe de nós. E não é só idolatria de ídolos, de imagem, tudo aquilo que entrou de maneira muito forte, que entrar de maneira muito forte em nosso coração, torna-se uma idolatria. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.